enfim, vocês vão colocando aí, sempre que vocês acessarem, né? Mesmo que a aula esteja já em andamento, vocês entraram um pouco depois, lembrem de colocar que vocês autorizam a gravação da aula como acesso dinâmico em todas, não só na nossa disciplina, mas em todas as disciplinas que a gente estiver interagindo. Então, oficialmente, né? Boa noite a todos vocês. Meu nome é Luciane. Estava conversando aqui com a Sara e eu vou contar um pouquinho, né? Eu sou formada em Educação Física e me formei, acho que em 2008. E aí, logo em seguida, eu já fui fazer uma especialização em Fisiologia do Exercício, emagrecimento, reabilitação, né, e performance do treinamento ali na UFSCar, essa mesma instituição da qual vocês estão fazendo a especialização de vocês. Então, eu fiz essa especialização, me encantei com a área acadêmica, né, comecei a estudar bastante, entrei depois, me interessei por linhas de pesquisa, de exercício, e o meu foco na época era alta performance, né? Porque antes o motivo do qual eu escolhi educação física foi que eu era atleta, eu era nadadora e tinha bastante interesse por performance do treinamento. E naquela época, 2008, tudo que se relacionava, que era disseminado, né, sobre prescrição de exercício, era em relação à performance atlética, né? Então, quando eu entrei no laboratório, quando eu entrei e fiz esse curso da fisiologia da UFSCar e percebi que tinha outras vertentes, outras temáticas interessantes também, né? A prescrição de exercício físico voltado à saúde, lá nessa época, nesse momento ali, era onde estava começando a se produzir bons artigos científicos com o foco do exercício para tratamento de doenças, né? Só um minuto aqui. Então, aí eu fiz mestrado e doutorado na linha de doenças metabólicas, prescrição de exercício para o tratamento de doenças metabólicas. Só que sempre associado com modelo experimental. Eu trabalhava com modelo experimental de ratas ovarectomizadas. Então, era analisar o efeito metabólico do exercício físico num modelo experimental de menopausa, por exemplo, né? Então, a gente retirava o ovário das ratinhas, ovarectomia, chama esse procedimento, e colocavam elas para fazer exercício físico. E depois a gente analisava em vários órgãos, vários tecidos, o efeito crônico do exercício físico. Então, eu concluí na UFSCar o mestrado e o doutorado. E nessa mesma vertente, né? E durante o doutorado, eu fiz parte dele no Canadá, na Universidade de Montreal, com esse mesmo modelo, né? Experimental, ratas ovarectomizadas, análise de resistência à insulina, análise hepáticas, né? E quando eu concluí o doutorado, eu voltei, né, para o Brasil, foram um período de 6 meses só que aí eu concluí o doutorado e o professor que eu trabalhei lá em Montreal me convidou para fazer um pós-doutorado lá em Montreal, que aí seria o período de 2 anos. Então, aí eu fiquei, né, 2 anos em Montreal e foi a primeira vez que eu me deparei, como a Sara estava comentando ali, que eu entrei mais a fundo no estudo da imunologia, porque o laboratório que eu comecei a trabalhar, dessa segunda vez que eu fui, analisava a microbiota. Então, a gente começou a associar o efeito da alimentação, né? Tipo, alimentação hiperglicídica com alto teor de
açúcar, de glicose, alto teor de gordura e um comportamento sedentário, né? Então, também modelo experimental, tá, pessoal? Esse, no caso, eram hamsters e também ratos, né? Eram dois projetos distintos, mas a gente analisava também o efeito da suplementação de alguns polifenóis e a expertise que eu tinha de entender tanto a ovarectomia, o efeito do exercício, análise também de comportamento sedentário, foi aonde eu comecei a aprender muito, contribuindo com o desenvolvimento lá dessa pesquisa, mas eu aprendi muito sobre imunologia e a gente vai falar bastante sobre a importância, né? A gente está aqui para falar de exercício físico, efeito anti-inflamatório e tudo mais, mas o quão importante e relevante é a gente conciliar uma boa alimentação com a boa prática de exercício físico, atividade física, né? Para entender bem esses efeitos. Então, finalizei também esse pós-doutorado em Montreal, na Universidade de Quebec, em Montreal, foi uma outra universidade que eu trabalhei. E logo que eu voltei aqui para o Brasil, eu trabalhei finalmente, né, com humanos, com pessoas, e a gente tocou um projeto na Unesp de Presidente Prudente, laboratório de exercício físico e imunometabolismo, em modelos, né, que a gente fazia uma associação de pessoas obesas, fazia análise de colesterol, enfim, né, a saúde e prescrição de exercício físico para obesos e não obesos, né? Então, essa é um pouco da minha expertise que me trouxe a estar aqui com vocês hoje, de poder contribuir um pouco com a formação de vocês, com o conhecimento de vocês. E eu quero contribuir no sentido de fazer uma troca, porque todo bom conhecimento, ele acontece quando é uma troca de fato, né? Por isso que eu também considero, espero muito conhecer um pouco de vocês, saber um pouco da história de vocês, porque esse nosso primeiro plantão a gente vai tratar da estrutura da nossa disciplina, o andamento da disciplina e uma interação de alguns exercícios para ver como que está o estudo de vocês, para vocês se analisarem, né? Porque a melhor avaliação não são as avaliações que a gente elabora para vocês realizarem, né? É a autoavaliação, né? Eu considero que vocês tenham feito tenham tido uma decisão muito acertada, né? Que pode ser realmente transformadora para vocês, esse curso de fisiologia clínica do exercício, mas depende muito de como vocês querem se ver na conclusão desse curso. Então, eu trago para vocês esse tipo de reflexão, tanto no início da nossa disciplina, como no início de cada uma dessas disciplinas, né? A gente precisa sempre se observar e tentar perceber se o caminho que a gente está trilhando é o que faz a gente se sentir feliz, é o que motiva a gente a continuar. Até porque uma formação, né, por exemplo, quando eu comentei com vocês, quando eu entrei na pesquisa, o meu objetivo era performance de treinamento. E eu não me arrependo nem um pouco do caminho que eu trilhei. Isso foi o conhecimento que eu fui desenvolvendo, as oportunidades que eu fui selecionando e me direcionando. E uma pessoa que entrou na educação física por conta de performance atlética, hoje trabalha com prescrição de exercício voltado para a saúde, para a resolução como tratamento de algumas doenças, né? É muito diferente do objetivo principal, mas as coisas se transformam, né? Então, eu gostaria de fato, trazer essa reflexão para vocês, que vocês façam esse tipo de reflexão também, tá?
Então é isso, pessoal. Alguém quer falar, comentar alguma coisa? Fiquem de fato à vontade. Vou dar uns minutinhos. Eu vi que tem os emojicons aqui, já não lembro quanto tempo tem esses emojicons. Vocês podem colocar reações durante a aula aí, pelo menos comigo, como professora, vocês fiquem à vontade aí para interagirem também com os emojicons aí. Bom, então eu vou colocar. Ninguém quer comentar nada? Se apresentar, falar, oi, professora, tá bom? Vocês fiquem de fato à vontade. Eu gostaria que vocês realmente ficassem bem à vontade aqui no nosso plantão. Boa noite, professora. Boa noite, Miriam. Olá, tudo bem, professora? Tudo bem. Eu queria só falar a respeito da matéria, que eu estou bem envolvida, quero estudar bastante, não conheço quase nada, comecei a estudar há pouco tempo, porque também, né, fui para a educação física, em 2009 eu me formei, sempre gostei de trabalhar na prevenção da saúde. E no final do ano passado, tive um diagnóstico de fibromialgia. Então, eu estou estudando bastante a respeito. Então, é um assunto que me chama bastante atenção. Eu quero estudar, quero ler. E tenho mostrado há tão pouco tempo para a médica que remédio não é sempre a solução, né? Então, eu estou esses 5 meses me controlando com alimentação. Então, quero ler o seu trabalho depois, se você permitir. Quero buscar o seu trabalho para ler. Uhum. E tenho trabalhado com atividade física e alimentação. Perfeito. E a gente vai abordar especificamente a temática da fibromialgia, né? Que ela entra nesse quadro de doenças inflamatórias, doenças autoimunes, como elas são desenvolvidas, né? Então, o entendimento básico ali do sistema imunológico é muito importante para entender alguns dos aspectos, né? Porque ela é multifatorial, do desenvolvimento da fibromialgia. É bem interessante. Eu estou assim, com bastante expectativas com a matéria. Que bom, tomara que você consiga atender, a gente consiga atender elas. Pode deixar que as dúvidas eu vou te perguntando. Pode Obrigada, perguntar, professora. imagina. Pode falar, José. O microfone está fechado ainda. Acho que fechou a câmera. Bom, aqui, José, você levantou, clicou na mãozinha, né, para falar. Não sei. A mão está levantada. Mas, enfim, se você quiser falar, pode falar. Ativei o microfone, tá me ouvindo bem? Isso, agora sim, agora sim. Ok. O meu nome é José Carlos da Silva, estou falando da cidade de Campinas, sou da área da educação física, né? Sou professor de educação física, tenho uma história legal para contar, porque já passei 20 anos na seleção brasileira como atleta de maratona, e tenho bastante assim curiosidade de saber muito sobre farmacologia, porque eu não tive nada disso que está aí nas minhas formações, por onde passei, pela Universidade de Campinas, a Unicamp, também lá pela Unimep de Piracicaba. Eu nunca tive nenhuma informação, ou seja, não tive nada que pudesse ali me ajudar na farmacologia. Então vai ser muito bom para mim, com certeza, e eu estou assim pronto para receber da professora tudo que eu puder da farmacologia, ok? Muito bom, muito obrigada, José. E eu gostei, pessoal, quando vocês forem falar, fala de onde vocês são, fico curiosa, assim, também, de saber, que o José comentou que ele é de Campinas, né? Eu estou aqui do interior de São Paulo também, em São José do Rio Preto. E já tem um tempinho, acho que eu vim para cá no meio da pandemia, tem 1 ano e meio, 2 anos, tem 2 anos que eu moro aqui em Rio Preto. Antes eu estava lá em Prudente, fazendo o pós-doutorado.
lá em Presidente Prudente, que é também interior de São Paulo. Uma guia. Pessoal, então eu vou começar a colocar, se alguém quiser se apresentar, falar, fiquem à vontade. Vou colocando aqui a apresentação, algumas temáticas das quais a gente vai abordar. Antes de entrar aqui, eu vou compartilhar aqui com relação às atividades. Vocês estão vendo? Deixa eu colocar vocês aqui do lado, que eu continuo vendo vocês. E vejo o que vocês estão vendo. Bom, então eu coloquei aqui a nossa sala. Vocês estão vendo que está disponível, né? A gente iniciou nossa disciplina dia 29 de abril. E aqui o primeiro item disponível é o plano de ensino de vocês, com o cronograma, que é o próximo que eu vou lhe mostrar, e o e-book. Então, o material didático, a base do desenvolvimento da nossa disciplina está aqui. É só vocês clicarem aqui, já vai abrir o e-book, tá? Acessem sempre que vocês precisarem, que for estudar, enfim, está disponível aqui. A gente tem o plano da nossa disciplina, né? Nesse documento, todas as aulas síncronas, os plantões, as palestras, o conteúdo programático do que é esperado que vocês realizem no desenvolvimento da semana 1, 2 ou 3 e 4, né? Como que a gente estruturou de uma forma que não pese muito no estudo de vocês o desenvolvimento das atividades da nossa disciplina. Então, está tudo separadinho ali, com as datas de plantões do Tira Dúvida, a palestra do Arthur que vocês vão ter sobre dor e inflamação. Aqui a gente tem os materiais complementares, né? Então, os podcasts, eu estava ouvindo um pouco antes de começar a aula, a gente elaborou esses podcasts aqui. Então, vocês, quando vocês estiverem estudando, se vocês puderem abrir um podcast aqui e ir acompanhando também com o e-book, né? Para quem precisa, tem bastante gente tem facilidade em visualizar alguma coisa, outras pessoas ouvindo, às vezes vocês estão no carro, enfim, a gente tem de diferentes formas material para que vocês consigam estar sempre em contato com o conteúdo da nossa disciplina, né? Então, tem as videoaulas, tem o podcast, tem artigos científicos também associados ao conteúdo da nossa disciplina, tá? Esses podcasts aqui, eles estão estruturados de uma forma bem didática, né? Vocês pegam uma progressão, acompanham com o e-book. Então, ouçam eles também, coloca no carro, coloca no fone ali e fiquem em contato com o conteúdo da nossa disciplina durante esse mês aqui. Vai ser... E vocês podem acessar também, ó, porque... Deixa eu trocar aqui. Vocês clicam em um desses, ó, já está aqui, ó, Fisiologia do Exercício, Doenças Inflamatórias, Autoimunes, dá play aqui, e vocês acessam o podcast da nossa disciplina. Depois, voltando aqui, eu disponibilizei também alguns vídeos. Por exemplo, na aula gravada que o Gerson deixou, ele já abordou um pouco sobre homeopatia. Então, o pessoal gosta muito de discutir a diferença, né, por exemplo, de um fitoterápico com um tratamento homeopático, como que é o mecanismo de ação, como que a sociedade médica visualiza quais são as discussões sobre homeopatia. Então, tem alguns vídeos também, alguns estão em língua inglesa, eu acho que eu troquei esse de homeopatia aqui, esse de homeopatia é em inglês. Mas tem legenda, todos eles têm pelo menos legenda em português, tá? Eu acho que eu vou adicionar um que eu vi recentemente, que é homeopatia e é em português.
tá? Esse aqui, como funciona o sistema imunológico também, é bem didático, então, material complementar, tá? Sempre associando conteúdo com referência científica e tudo mais, que a gente, né, eu e o Gerson, a gente julga ser um conteúdo de qualidade, não necessariamente feito por nós, mas alguns canais no YouTube e tudo mais tem referência científica, a gente coloca aqui para vocês seguramente assistirem, aprenderem com o conteúdo que está sendo exposto nesse material, tá? E aqui a gente tem os artigos científicos, que muitos deles estão no nosso e-book, vão ser discutidos, vão ser apresentados, mas vocês podem ter acesso a eles na íntegra, né? Então, só clicar em alguns desses artigos aqui e abrir e ler eles por completo, tá bom? Pode falar quem que levantou a mão, não estou vendo aqui, mas pode falar, alguém levantou a mão, né? Espera aí, deixa eu trocar. Não levantou? Eu achei que eu tinha visto alguém. Enfim, pessoal, aí aqui a gente tem, na nossa semana 1, foi disponibilizado a temática de farmacologia e sistema imunológico, a base do sistema imunológico a gente vai abordar. Então, vocês já têm disponível uma atividade avaliativa sobre princípios de farmacologia. Vocês têm a aula aqui do Gerson, só clicar no link também. A aula 2, estou mostrando para vocês verem, né, o acesso, enfim. As instruções de como responder às atividades, tá? Tem o direcionamento nosso aqui, e aí vocês podem ir conferindo as atividades, tá bom? Pessoal, então eu vou abrir aqui o plano de ensino para vocês verem também. Se vocês quiserem clicar ali, vocês vão já aparecer aqui em cima também, tá? Aí vocês vão vendo no computador de vocês podem ir acompanhando aqui na minha tela. Então, a gente tem esse mês agora, do dia 29 de abril até o dia 26 de maio. A nossa disciplina, ela também tem um total de 100 pontos. Essa disciplina, os professores responsáveis sou eu, Luciane, né, e o Gerson, e o professor Gerson, somos nós dois. Só que a nossa disciplina também tem a palestra do professor Arthur Padão. Então, aqui tem a data certinha, acho que, se não me engano, é dia 20. Vou conferir aqui com vocês a data da palestra do Arthur, que é uma palestra muito boa relacionada à dor, né? Analgesia, percepção de dor, prescrição de exercício para manutenção, redução da dor, tá? Então, aqui, semana 1, a gente está nessa semana aqui agora, do dia 29, no sábado, até dia 5, que é sexta-feira, é o período de duração dessa semana 1. A gente tem esse nosso plantão de agora, e o objetivo, né, de estudo de vocês é em relação à farmacologia, farmacocinética e sistema imunológico, que é o primeiro capítulo do e-book, tá? A divisão, né, a pontuação de vocês, não sei se vocês já estão acostumados, né, mas acho que vocês tiveram uma disciplina anterior, né, que é com a Vivian e o Nuno, não é? Foi a primeira disciplina de vocês, certo? Só fazer isso, obrigada. Então tá, vocês já viram, né, cada disciplina vai ter uma estrutura determinada pelos professores. Eu e o Gerson, a gente colocou prioridade agora nessas primeiras temáticas, as temáticas voltadas à farmacologia, que tem um conteúdo bem denso, né?
e inflamação, que é a aula que ele vai ministrar nesse sábado. Então, a V1 voltada, vocês devem ter percebido, quem já deu uma olhada lá no material, 20% da nota total dessa primeira AV1, que ela tem um total de 30 pontos, e ela é dividida em 20%, 20 pontos as temáticas voltadas à farmacologia e 10 pontos as temáticas voltadas ao sistema imunológico, tá? Elas foram liberadas já desde o primeiro dia da nossa disciplina, e a data de entrega, pessoal, vocês precisam se atentar aqui com a data de entrega, não percam essas datas aqui de envio dessas atividades, tá? Eu coloquei para que vocês consigam aproveitar um final de semana a mais, em vez de encerrar aqui no dia 5, a gente definiu para que a entrega final seja ali, ó, segunda-feira, às 5 horas da manhã. Então, vocês conseguem utilizar o próximo fim de semana para estudar um pouco mais, e até porque a nossa aula ao vivo, né? E responderem, entregarem essas primeiras atividades avaliativas. Aqui na semana 2, é onde a gente inicia no dia 6, que ela vai do dia 6 ao dia 12. A semana 2 inicia com aula a partir das 8 horas da manhã, como o Gerson já colocou no grupo de WhatsApp ali. A primeira parte, né, vai ser ministrado pelo professor Gerson, com essas temáticas ali, já com o assunto de inflamação. Por isso que a gente está focando bastante que vocês se atentem em estudar a farmacocinética, farmacodinâmica, todas essas questões básicas ali de farmacologia, porque depois ele já vai entrar direto com conteúdo de inflamação. Então, como é dada a estrutura de um fármaco, qual que é a concentração mínima, a concentração máxima tolerável, tudo que ele já colocou ali naquelas aulas gravadas, é importante que vocês tenham a noção, porque depois ele vai passar nesses assuntos ali direto, falando do problema da temática da inflamação, e vai falar superficialmente, como se vocês já tivessem os fundamentos ali de o que é uma drágia, como é absorvido, qual o tipo de medicamento, enfim. Estudem antes da aula inicial ali com o Gerson. E aí, na parte da tarde, a gente eu que vou dar a aula, já introduzindo assuntos sobre sistema imunológico, processo inflamatório, doenças autoimunes, né, e como o exercício físico pode ser um remédio para que a gente vai fazer essa correlação, né, essa comparação com o efeito de um fármaco, qual é o efeito comparativo ou associativo ao que o exercício físico pode ser capaz. Quais são as variáveis do exercício físico, como dose, resposta, se ele tem capacidade de desenvolver realmente o mesmo efeito de um analgésico ou o mesmo efeito de um fármaco anti-inflamatório, qual o mecanismo de ação? Porque vocês vão ver no período da manhã que o mecanismo de ação de um fármaco anti-inflamatório é a inibição das COX. E o mecanismo de ação, por exemplo, do exercício físico é através da liberação de algumas citocinas do sistema imunológico. Então, é importante vocês terem essa base bem estudada nesse primeiro sábado aí, para acompanhar as nossas aulas, tá bom? E aí, já aqui, no mesmo momento que estiver acontecendo já a aula do Gerson no período da manhã, vocês já vão ver que vai ficar disponível também as atividades avaliativas 1 e 2 também. Aqui já é mais voltada à inflamação, tanto a V2.1 quanto a V2.2, tá? Cada uma dentro ali ainda de processos inflamatórios e fármacos, e a outra processos inflamatórios e efeito do exercício físico. E a data de entrega dessa atividade é para o dia 15 de maio, né? Também
aproveitando um fim de semana ali para vocês entregarem essas atividades. O conteúdo que precisa ser abordado, como eu comentei aqui com vocês, componentes imunológicos, processos inflamatórios, que eu já comentei com vocês, tá bom? Acessem o material complementar também, tá, pessoal? Não se esqueçam. Na semana 3 aqui é onde a gente vai ter o nosso segundo plantão com o professor Gerson, esse plantão aqui. A semana 3 inicia no dia 13 até dia 19 e com a liberação da AV3, totalizando 30 pontos, tá? Que é relacionado a conteúdo sobre inflamação e exercício físico especificamente, tá bom? A data de entrega desse material aqui é até o dia 22, a AV3. Então, pessoal, até aqui vocês têm condição de ter somado 90 pontos, entregando dentro da data de entrega. E lembrando, né, eu estou passando direto aqui, mas vocês também precisam se atentar à frequência das interações de vocês, tá bom? Vocês enviando em dia as atividades, eu acredito que vocês já saibam como isso funciona, né? Vocês enviando as atividades, aparece lá na visão do professor a frequência de vocês. E a frequência, a pontuação de aprovação de vocês é uma associação da frequência com a nota de vocês. Então, não deixem de interagir com o material ali na plataforma, tá bom? Coloquem enviar, mesmo que não consegui fazer ali, não consegui a pontuação, mas interajam e com cada uma dessas atividades. E a última semana, vocês podem ver aqui, que eu acertei, dia 20, vocês vão ter a palestra do professor Arthur sobre dor e inflamação, né, sobre mecanismo da dor. E o último plantão que a gente vai ter no dia 24, tá? Aqui a gente já começa a tratar de finalizar a nossa disciplina, esclarecer as últimas dúvidas, trazer temáticas mais aprofundadas com relação ao efeito analgésico anti-inflamatório do exercício físico, em cada uma das condições que vocês podem trazer. Vocês podem trazer algumas temáticas para a gente discutir, abordar sobre prescrição de exercício para uma determinada doença, uma determinada condição. E aí, nessa semana, nós teremos, né, a liberação de uma atividade colaborativa também, que ela tem um caso clínico, né? Então, de todo o conteúdo que vocês estão interagindo, vocês vão poder colocar em prática a percepção de vocês, do aprendizado de vocês, né? Então, vocês vão poder fazer essa atividade colaborativa, né? Prioritariamente, claro, pelo menos em duplas, né? Ou trios, mas, Luciane, Gerson, a gente não tá, eu não tenho como, não consegui me organizar para fazer o caso clínico, mas eu quero fazer, não consegui organizar horário com algum colega de turma, mas, pessoal, conversem ali no fórum, porque vocês viram ali, né, vocês são mais de 80 alunos, não é possível que com um ou com o outro vocês não consigam se encontrar ali com relação a horários. Então, conversem entre vocês, é muito importante que vocês verifiquem, né, o que eu falei para vocês. Melhor do que vocês iniciarem esse curso de Fisiologia Clínica do Exercício é vocês se verem de uma forma profissional, vocês se sentindo, vocês conseguem vocês se perceberem capazes de analisar uma condição e encontrar uma saída com relação à prescrição de exercício, com relação ao direcionamento a profissionais capacitados, enfim, para a identificação, né? Imagina, vocês identificam uma condição clínica ali,
que alguma pessoa chegou para fazer exercício com vocês, mas vocês perceberam um contexto clínico, porque a pessoa precisa de um acompanhamento médico, e vocês direcionarem esse paciente ali para um profissional que possa fazer esse tipo de acompanhamento também é muito importante. E vocês já, né, a gente fala assim, de dar a letra já do que vocês acham de uma forma muito profissional, é bem-vindo e é esperado com a formação aqui que a gente entrega para vocês. Então, temos essa atividade colaborativa e o questionário também da coordenação, o questionário de satisfação com relação ao desenvolvimento da disciplina. Vocês sabem que, assim, a gente está sempre estruturando a disciplina conforme cada demanda e sempre melhorando o conteúdo para vocês. Então, é importante que vocês respondam também esse questionário aqui do andamento da disciplina, em que vocês avaliam coordenação, vocês avaliam nós como professores e vocês como alunos, né? Vocês, qual foi a dedicação de vocês no desenvolvimento dessa disciplina, se vocês conseguiram se dedicar ou se vocês sentiram um pouco mais de dificuldade, enfim. Esse é o planejamento aqui desse nosso mês. E aqui embaixo a gente tem algumas informações que é importante vocês lerem, como eu comentei, né? Os critérios de frequência, como ele é computado, os critérios para aprovação da nossa disciplina. Ah, mas Luciane, eu fiz todas as atividades e fiquei com 67 pontos, né? Então, pessoal, esses são os critérios de aprovação da nossa disciplina. Participação, interação com relação ao desenvolvimento das atividades, tá? Eu peço sempre que vocês interajam, isso é muito importante, assim, não só para mim como professora, assim, né? Mas eu acredito muito que quando a gente interage, de fato, a gente consegue aprender de uma outra forma. Então, eu vou bater muito nessa tecla para vocês se comunicarem, se falarem, agirem como citocinas aí. Pessoal, então é importante que vocês leiam, acredito que muitos de vocês já tenham dado uma olhada nesse material. Aqui a gente tem algumas referências também, sempre baseado em referência. Isso aqui é o nosso e-book, né? Mas esses outros aqui são referências importantes, diretrizes, do Colégio Americano, né? Para teste de prescrição de exercício, enfim. Como que uma citocina, enfim, inflamação, doenças, toda a referência está aqui, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguns de vocês, deixa eu tirar aqui o compartilhamento, peraí. Tá aqui. Aí. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Bom, então, eu vou colocar aqui para vocês iniciarem uma dinâmica com relação à parte de sistema imunológico básico, né? Então, é um material que foi elaborado já voltado dentro do primeiro capítulo do nosso e-book, que eu vou abordar no sábado também, mas para vocês começarem a interagirem. Então, eu posso ir explicando para vocês, dependendo o desempenho de vocês, na desenvoltura aqui dessa brincadeira, atividade, enfim. E aí a gente vai conversando um pouco mais, tá bom? Deixa eu colocar aqui para começar. Eu vou colocar o link aqui e compartilhar a tela. Deixa só carregar.
Acho que alguém de vocês já deve conhecer essa atividade, chama Kahoot. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a guia de novo. Então, ó, quem já sabe, já vai ajudando o colega, abre o microfone aí e vamos se ajudando. Compartilhar, peraí. Uma guia. Pessoal, tem aqui o QR Code. Eu vou colocar um link aqui para vocês também. Ou vocês tiram foto ali do QR Code. Ou vocês clicam nesse link aqui que eu coloquei para vocês. Aí vocês vão entrando, tá? Para a gente começar essa atividade aí. O pessoal que provavelmente vai estar assistindo essa aula gravada, né? Pode ir, pode participar também. Pega um caderno aí, vai selecionando e vendo se consegue responder as atividades, né? Os exercícios aí. Que é basicamente um exercício de fixação, assim, da aula sobre o sistema imunológico que a gente vai abordar. A primeira partezinha de sistema imunológico. Alguém mais vai entrar? Precisa esperar um pouquinho mais ou podemos ir? Pode falar, Thaís. Esse que tá aí em cima, ó. Ou será que eu copiei o link errado? Ah, não, tá certo. Eu copiei o link certo, né? Acho que tem alguém caindo. Que estava 18, agora está 16. Legal. Vamos lá? Ah, eu tô vendo o José marcando ali, ó, pessoal, se vocês quiserem tirar foto também, marcar. Ah, ela, que nem alguns de vocês, eu acompanhei na fisiologia clínica ali no Instagram do curso, que vocês fizeram alguns vídeos, né, de doenças metabólicas. Então, não, Patrícia, não tem que fazer login, não. Que eu saiba, é só clicar nesse link que eu passei aí, tá? Então, que eu estava falando, vocês podem ir fazer vídeos resumindo o que vocês aprenderam,
postar no Instagram, pode me marcar a fisiologia clínica do exercício ali, o curso, porque é uma forma também de vocês divulgarem a formação de vocês, durante o processo de formação de vocês, o aprendizado de vocês, né? Deixarem registrado aí a formação de vocês, e aí podem me marcar também. Eu dou um like lá também no Instagram de vocês, tá bom? O meu é Luciane Magri. Do jeito que vocês me conhecem aqui, Luciane Magri é o meu Instagram, vocês vão achar, tá bom? Vamos começar então, pessoal? Alguém... Eu acho que eu cheguei a ver 19 pessoas. Não sei como tá. Vamos lá? Rapidinho, se não me engano, são 9 perguntas. São 9 perguntas só. Vamos começar, hein? Iniciar. Primeira pergunta. Verdadeiro ou falso? A imunidade inata também é conhecida como imunidade humoral e celular? Tem 2 tipos, né? Inata e tem uma outra forma. Humoral e celular. Depois que vocês responderem, eu falo um pouco disso. Vamos lá, ó, pessoal. A imunidade inata, a gente vai falar um pouco, é a primeira linha de defesa ali. São as primeiras células do sistema imunológico que entram em ação com um antígeno, com um patógeno. E a imunidade humoral e celular, ela é a imunidade referente à imunidade adquirida, tá? Então, ela é relacionada aos linfócitos T e linfócitos B, tá? Então, por isso que essa verdadeiro ou falso aqui, ela é falso, porque os linfócitos T e B são relacionados com a imunidade adquirida e não a imunidade inata, tá bom? Podem ir escrevendo aqui no chat também, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, como eu falei também, podem abrir o microfone e falar, é um joguinho aqui só, tá? Vamos para a próxima. Ó, a Vanessa respondeu mais rápido. Ah, tem disso também, eu não sei se vocês já jogaram, muitos de vocês já jogaram Kahoot antes, mas quanto mais rápido vocês responderem, né, dentro do período de tempo ali, maior é a pontuação de vocês também, e aí é onde tem a colocação, tá bom? Os linfócitos T ativam os fagócitos para destruir os micro-organismos presentes dentro das células. Verdadeiro ou falso? Linfócitos T ativam fagócitos para destruir os micro-organismos presentes dentro das células. E aí, hein? Alguém respondeu. É verdadeiro, pessoal. Essa é a definição, né, e a associação do linfócito T, de imunidade celular, tá bom? Que é relacionada à pergunta 1 ali. Então, essa daqui é verdadeiro. Faz parte da imunidade adquirida, e a função dos linfócitos T é de destruir alguns micro-organismos que estão dentro das células, o que difere da imunidade humoral, que são relacionados aos linfócitos B.
né, que tem os anticorpos lá e consegue, através das proteínas de membrana lá, identificar e eliminar aquela célula pela produção de anticorpo. Vanessa continua na frente, está tendo uma alteraçãozinha aqui de posição. Vamos lá, próxima pergunta. O que são os linfócitos, né? Neutrófilos, macrófagos, células NK, células T, B e células NK, monócitos, linfócitos T, eosinófilos. Não faz sentido 3 opções, só conheço 2 tipos de linfócitos. Que são linfócitos? Bom, pessoal, linfócitos são as células T, B e células NK, que são formadas, né, são diferenciadas a partir dos leucócitos linfóides. Já os leucócitos mieloides, das células mieloides, aí são as células que dão origem aos monócitos, as células, aos neutrófilos, enfim, as outras células, né, os eosinófilos, basófilos, as outras células do sistema imunológico, tá bom? E aqui 2 pessoas responderam que não faz sentido, né, pessoal? Só 2 tipos. Porque os mais conhecidos são os linfócitos T e B, mas a célula NK, ela faz parte do sistema imunológico inato, mas ela também é diferenciada, né, a partir de um linfócito, tá bom? Pontuação aqui, parece que mudou um pouco. Agora, Mi, com vários Is, está em primeiro lugar, e aí a gente tem Mi em segundo lugar, tá bom? Vamos lá para a próxima. As células da imunidade específica são capazes de desenvolver memória. Verdadeiro ou falso? Imunidade específica, pessoal, é o que a gente fala também de imunidade adquirida, tá? Tem, acho que uns 3 nomes aí para... Essa daí é bem básica, essa pergunta. Então, verdadeiro, tá? As células da imunidade específica, imunidade adquirida, são as células capazes de desenvolver memória, são os linfócitos T e B, tá bom? E que é o grande diferencial evolutivo da espécie humana, né? Não só humana, mas é o que garantiu por muito tempo a nossa sobrevida, tá? Vamos lá? Eita, estava escrito alguma coisa da Érica ali. As citocinas são moléculas que permitem a comunicação do sistema de defesa do organismo. Verdadeiro ou falso? Só na apresentação da nossa aula aqui, eu acho que eu já falei um pouco sobre as citocinas. Elas são moléculas-chave ali para a gente falar do efeito do exercício físico. A gente vai falar bastante de citocina.
Então, verdadeiro, né? São muito importantes para a comunicação das células do sistema imunológico, tá? Acho que. E o Ayrton falou que caiu o login. Eu vi um pouco antes, né, que vocês estavam oscilando ali a conexão. Bom, a Mi com o I só, ou Mi, enfim, não sei, assumiu essa liderança aí, hein? Mas a Bianca tá bem próximo já. Bom, mas está bem disputado, na verdade, isso aqui. Isso aqui, um errinho, tem 4 questões ainda. Vamos lá. Os linfócitos T podem ser os tipos de linfócito T: reguladores, auxiliares e citotóxicos, pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, tóxicos e aniquiladores de patógenos. Podem ser o que eles quiserem, desde que defendam o organismo. E tem bastante tempo aqui para vocês esse, hein? Ó, teve. Interessante isso aqui, hein? Ó, teve uma divisão aí. 7 pessoas responderam certo e 7 pessoas responderam aqui pró-inflamatório, anti-inflamatório. Os linfócitos T podem ser, né? Aqui em relação aos tipos de linfócitos T que existem, né? E não só os linfócitos T podem ser pró-inflamatórios ou anti-inflamatórios, isso não é característica específica do linfócito T, e sim do sistema imunológico como um todo, né? Quando a gente fala da fase inicial da inflamação, eles são as células do sistema imunológico, elas são pró-inflamatórias. Quando a gente fala da fase de resolução da inflamação, elas têm ação anti-inflamatória. Então, tudo depende do momento ali, do contexto, do ambiente em que aquele tecido se encontra, em que o sistema imunológico vai desempenhar um papel pró ou anti-inflamatório. E aí tem associação um pouco com as citocinas que a gente vai estudar, abordar um pouco mais, tá bom? Mas então, falando especificamente de linfócitos T, a gente vai discutir, a gente vai ver 3 tipos de linfócitos T: os reguladores, que regulam as células do próprio sistema imunológico; os auxiliares, que auxiliam as células, por exemplo, da imunidade inata a combaterem um antígeno; e os citotóxicos, que são os linfócitos T que, como eu costumo dizer, que vai para a guerra mesmo, que já tem as especificações ali para eliminar, né? Fazer as células se aniquilarem, tá bom? Próxima pergunta 7. Temos aqui a pontuação. Rô tem a maior sequência com 3 respostas corretas. Então, o Rogério assumiu a liderança aqui. Vamos para a próxima. Verdadeiro ou falso? Os macrófagos eram monócitos enquanto estavam na corrente sanguínea. E aí, hein? Verdadeiro ou falso? As células do sistema imunológico se modificam? Se diferenciam?
Verdadeiro, pessoal. Os monócitos, eles são células do sistema imunológico e eles estão presentes ali na corrente sanguínea. Quando eles adentram algum tipo de tecido, eles, nesse processo de sair da corrente sanguínea, eles já se diferenciam em macrófagos. E aí eles vão desempenhar, se eles vão se unirem, se fundirem, por exemplo, no tecido ósseo, tem um conglomerado de 50, 60 macrófagos em conjunto para a função osteoclástica, né? Então, para desempenhar vários papéis, diferentes papéis em tecidos específicos, eles se diferenciam em macrófagos, esses monócitos, tá bom? Então, aqui é verdadeiro. O Antônio bateu um recorde de avanços aqui, mas o Antônio ainda não está aqui na lista. Ui, quase que o Antônio caiu. Vamos lá. Os linfócitos B são células especializadas, possuem anticorpos e por isso fazem parte da imunidade inata. Tem pegadinha essa pergunta aí. Essa afirmação. 1 minuto é muito, hein? Se todo mundo responder... se todo mundo responder, ele já corre o tempo, pessoal. Então, pensem aí. Tem bastante tempo essa pergunta aí. Falso, pessoal. A pegadinha aqui, ó, linfócito T, isso aqui tá correto, ó. Linfócitos B são células especializadas que possuem anticorpos e por isso fazem parte da imunidade, na verdade aqui, ó, imunidade adquirida, tá? Lembra que eu comentei, linfócito T e B fazem parte da imunidade adquirida. Então, o erro aqui é imunidade inata, tá bom? O fato de que eles possuem anticorpos é correto. O Rogério assumiu aqui a liderança. A Vanessa estava na frente, né, Vanessa? Cadê você? Vamos lá, ó. Afinal, última pergunta. A IL-6 é uma citocina pró-inflamatória ou anti-inflamatória? Depende, mas ainda não conversamos sobre isso. Anti-inflamatória, porque tem a ver com exercício físico. Alguém já ouviu dizer alguma coisa desse tipo? Pró-inflamatória, porque ela é aliada, associada ao TNF, que é o TNF-alfa. E L6 é uma citocina? Então... E aí, pessoal? Última pergunta essa, hein? Bom, vamos lá, pessoal. Ó, depende, mas ainda não conversamos sobre isso. Então, um dos pontos-chave aqui que a gente vai discutir sobre como o exercício físico ele atua é no gerenciamento, né, de algumas citocinas do sistema imunológico. E a IL-6, ela é conhecida como uma citocina inflamatória, né, num contexto geral padrão ali.
mas a gente vai aprofundar o conhecimento, o estudo um pouco sobre essa citocina, que vocês vão perceber que ela tem uma associação com o contexto metabólico e o tecido que produz essa citocina, né? Então, o músculo produzindo, né, essas células do sistema imunológico ali associada próxima ao músculo, produzem essas citocinas que são chamadas miocinas. As citocinas produzidas pelo tecido hepático vai ser chamado de hepatocina. Então, cada tecido adiposo, adipocina. Então, cada tecido tem uma função metabólica e a prioridade e a forma que produz algumas dessas citocinas. E, por exemplo, no tecido adiposo, a IL-6 ela tem característica pró-inflamatória. No tecido muscular, ela tem uma função, né, devido ao contexto metabólico, de atuar de forma anti-inflamatória. Mas a gente vai ver bem em detalhe ali no sábado à tarde como que acontece essas mudanças de contexto, enfim, inflamatório, anti-inflamatório, tá bom? Pessoal, eu queria saber de vocês se surgiram dúvidas, se vocês, até mesmo também com relação às aulas do Gerson, com relação a essa parte inicial de sistema imunológico, como que vocês estão? Pode falar, pode escrever. Peraí, deixa eu voltar aqui. Tem que ver eu esqueci de finalizar aqui colocando a pontuação final, né? Acho que vocês querem ver a pontuação final. Vocês já estão vendo de novo? Ainda não, né? Vamos ver aqui a pontuação final. Então, ó, em terceiro lugar ficou em segundo a Bianca e em primeiro ficou o Rogério. Tava bem acirrada essa disputa aí. A Patrícia ficou em quarto. Ixi, foi rápido ali, não vi quem ficou em quinto. Deixa eu ver se dá para voltar. Enfim, aqui as posições. Aí eu vejo a sequência das atividades de vocês, das questões de vocês. A Lid ficou em quinto, é isso? Legal, muito bom, pessoal. Agora aqui, aí eu vou fechar. Pronto, aqui, aí. Pessoal, vocês têm alguma dúvida que eu estava falando para vocês? Tem algum comentário? Se vocês quiserem se apresentar, vamos aproveitar esse primeiro momento, porque depois, ó, vai ficar corrida. Na aula de sábado, principalmente. Tudo tão tranquilo assim? Tá certo, então. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira interaçãozinha ali. Como eu comentei, esse conteúdo já sobre o conteúdo do primeiro capítulo do nosso e-book, que a gente vai abordar. São questões realmente bem básicas ali sobre fisiologia clínica do exercício, sobre o sistema imunológico, para a gente aprofundar os mecanismos metabólicos quando a gente for falar de exercício físico, tá bom? Então, fiquem à vontade. Pode falar, Rogério.
Eu que ganhei a competição aí. Só tem isso a dizer. Eu ganhei. Deixa eu me apresentar. Então, eu sou médico cardiologista. Legal. Eu trabalho num grupo de pesquisa que a gente trabalha com hipertensão, rigidez arterial. E agora a gente trabalha também com adaptações cardiovasculares ao exercício. Agora nós estamos tentando trabalhar com algumas coisas em relação a um link que existe entre sarcopenia, osteopenia e rigidez arterial. Uhum. E o que a gente tem visto, assim, é que essas miocinas, principalmente interleucina 6, elas têm esse efeito anti-inflamatório que daí previne não só déficit cognitivo, perda de elasticidade da artéria, uma série de coisas. Então, eu tenho bastante interesse nessa disciplina, porque a gente está caminhando agora nessa compreensão desse crosstalk que existe entre sarcopenia e rigidez arterial, cognição. Então, eu tenho bastante interesse na disciplina. Perfeito, Rogério. A associação entre os órgãos, né? Há um tempo atrás a gente pesquisava órgãos de forma isolada e é incrível como que o sistema imunológico ele faz um combinado de tudo e tá o tempo todo tudo se conversando ali, né? Então, tem também a questão, por exemplo, quando a gente fala de fisiologia humana, fisiologia básica, a gente pensa lá, sistema nervoso central, cardiovascular, renal, e o sistema imunológico sempre ficava para depois. E é incrível. E gastrointestinal também, sempre ficava para depois, pelo menos dentro da fisiologia ali voltada para o exercício físico. E conforme foram desenvolvendo as pesquisas, não tinha condição nenhuma da gente continuar ignorando o sistema imunológico, né? Porque é o que faz a conexão, assim como o sangue, né, circula ali entre e se comunica com todos os órgãos, o sistema imunológico é imprescindível, né? Imprescindível, de forma alguma pode ser deixado de lado, deixado para depois. E aí também tem, pessoal, pesquisem um pouco sobre isso, a importância dos hormônios produzidos a partir da microbiota, a conexão de como as bactérias presentes no nosso intestino produzem, né, auxiliam na produção de vários hormônios que atuam diretamente ali no sistema nervoso central, cardiovascular, tecido adiposo, e enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem um vídeo ali do In a Nutshell sobre microbioma. Então, se vocês puderem assistir, eu lembro que a primeira vez que eu assisti aquele vídeo, eu pausava ele 4, 5 vezes ali. Eu falei assim, não é possível que tem tanta informação e de uma forma super didática ali para interagirem. É muito legal isso que você falou, Rogério, porque sarcopenia, né? A prática do exercício físico, metabólica do exercício físico, e a gente vai ver que é metabolismo, estresse metabólico induzido pelo exercício físico, modulando o sistema imunológico. E isso responde em todos os órgãos do corpo humano. Muito bom. Pessoal, então eu acho que não sei se para vocês está travado, para mim parece que eu estou travada aqui. Mas enfim, eu vou me despedindo por aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Eu vou ir parando a gravação, a gente pode ir conversando e mandem mensagem no fórum ou na atividade de vocês mesmo. Estou com vergonha de mandar uma pergunta ali no fórum. Dentro das atividades, do envio das atividades, tem um chat para a gente conversar. Então, se vocês tiverem dúvidas ali e não quiserem colocar no fórum, pode ser ali por dentro do chat da atividade, que aí fica privado. Enfim, mas assim, eu estimulo muito que vocês enviem as perguntas de vocês no fórum, porque o compartilhamento de informação é uma forma importante de vocês desenvolverem o conhecimento de vocês, né? Tá bom? Então, vou encerrar a gravação aqui.